esteja mais iniciante, coisa assim, deixa nos comentários e a gente vê uma forma, se eu gravo algum vídeo, se ele tem alguma dúvida, mando por WhatsApp, né? Porque acho que fica mais fácil, né? Aí eu não preciso ficar tratando tantas coisas assim, muito iniciantes, né? Mas vamos lá. Como eu disse, o objetivo é a gente tratar de dicas práticas, né? Para a evolução, né, musical. Então, retomando o que a gente tinha falado no último vídeo, só lembrando antes disso que já tem um vídeo onde eu tratei da apresentação, né, de qual que era o projeto, tal, né, quais que eram os objetivos, tal, como essa transmissão de experiências, né, para vencer as dificuldades na jornada de autodidata. Então é legal ir lá e assistir isso daí. Então, dando continuidade ao último, quando a gente falava de intervalos musicais, tá? Qual que é a importância deles? Eu percebi que é extremamente importante. Se passar, vai fazer falta. Se passar por cima, vai fazer falta. Porque na fase de desenvolvimento de ouvido musical e etc., tal, de harmonia, quando for começar a tratar de campos harmônicos, e principalmente porque grande parte dos músicos autodidatas, né, falando assim na parte de guitarra e de violão, grande parte deles, sei lá, 80%, já ouvi falar, ou coisas assim, fica só na escala maior, ou máximo escala maior e escala menor natural, né? Então, daí em diante é que a gente vai começar a usar mais os intervalos, né? Quando a gente for trabalhar outros campos harmônicos, né? Outros modos, menor melódica, menor harmônica, e aí a gente vai precisar entender muito de intervalos, né? Escalas Dondin, escala hexafônica. Tá, mas vamos lá, assim, por aqui, em partes. Não vamos chegar tão longe por enquanto, tá? Mas com certeza os intervalos são muito importantes. Se você é autodidata e está passando por cima disso, cara, volta e começa a pegar os intervalos. Eu utilizo alguns exercícios, tá? Então vou dar dicas como eu faço para gravar isso, como eu faço para praticar, estar mantendo sempre em dia isso daí. Alguns exercícios, por exemplo, sequências de terças, por exemplo, né? E aí vou fazendo os modos gregos, né? Então, desculpe, os dedos ainda está meio frio, né? Quem é músico sabe disso. Então eu faço isso, eu vou praticando todos os modos, tá? Usando intervalos de terça. Tá? Depois pode fazer intervalos de quarta, de quinta, etc. Naqueles exercícios nós temos no Bona, né? Nós temos no Bona, tudo isso daí, esses intervalos musicais é algo muito legal, tá? E eu pratico muito. Outra questão muito ligada a intervalos são os arpejos, né? E a mesma coisa, passando por todos os modos. Tá? Isso o músico precisa ter. O autodidata ele precisa ter isso nas pontas dos dedos, tá? Porque... Bom, primeiro porque é a forma mais fácil dele guardar os modos, né? Segundo, porque é algo que eu vivo falando, né? E não sei se já vai entrar aqui, tem uns filhos de amigos, né? Pessoal assim, adolescentes e tal. Minha prima também está tocando lá em São Paulo, aprendendo. E eu falo para eles assim, não fica subindo e descendo escala, porque se você fica nisso daqui, ninguém toca assim. A gente tem que praticar o que nós vamos tocar, tá? Então, os arpejos, sim, você consegue utilizar no meio do seu solo, tá?
os exercícios de padrão de terças, por exemplo, você já consegue usar solos, tá? Improvisando, no caso de Smoke and Water, né? Então o Blackmore ele faz bem isso, né? Tá? Utilizando os padrões, porque na escala a gente não fica subindo e descendo, né? Mas sim você pode fazer isso. Ou repetindo as notas. Tá? E quando nós somos iniciantes, a gente acha que você tem que passar por cima, né? Eu quero tal. E na realidade, muitos músicos, né, hoje em dia, muitos músicos de ponta dizem que tão logo você aprende a escala, você já deve começar a praticá-la na forma como você pode tocar, ou seja, criando padrões melódicos, né? O que são padrões melódicos? Eu acho que os que estão aqui já sabem, mas por exemplo eu posso pegar o padrão melódico assim, ó. Ou seja, ó, eu toco 2 vezes a sequência nessa corda, depois eu deixo a corda aqui de baixo, eu toco só a primeira nota das 3 e sigo nas 2 notas seguintes de cima. Percebe? Então como se eu toco 3 notas, depois na próxima vez eu toco quarta, mas essa quarta vai ser a primeira de uma sequência que eu vou voltar de 2 de cima. Tá? Então olha só. Não sei se consegue ver, ó. Toquei as 3, tá? Por exemplo, aqui eu estou em Mi. Vamos falar em notas para ficar mais fácil. Aí quem tá tocando em outro instrumento aí, que nem tem um amigo aí que toca trompete, tá? Então fica mais fácil. Então eu tô tocando, ó, Do, Ré, Mi, certo? Repito, Do, Ré, Mi. Depois eu vou Fá, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi. Fá, Sol, Lá, Fá, Sol, Lá, repito, Si, Sol, Lá, Si, Do, Lá. Percebe? Mas esse é daqui, ó. Tá? São exercícios muito bacanas. Pra quê? Tá? A gente começa a desenvolver padrões que nós vamos usar na prática. Tá? Então, intervalos é excelente para isso. Tá? Intervalos é a chave, tá? do nosso fraseado. Tá? Eu comecei a mudar um conceito quando eu vi um cara que eu gosto pra caramba. Hoje ele falava assim, olha, você vai evoluir na música na hora que você deixar de ver notas e você vê intervalos. E realmente, quando eu comecei a mergulhar nessa situação de análise, vamos dizer assim, porque uma grande diferença, acho que um grande salto que o autodidata passa a ter é quando ele perde aquela visão de que, olha, eu tenho que treinar o máximo que eu puder, porque eu ficar assistindo algum vídeo, eu ficar assistindo alguma coisa é besteira, estou perdendo tempo. Não, eu tenho que estar no instrumento. E aí ele está no instrumento subindo e descendo a escala. Então não adianta. Então você tem que pegar, assim, é legal. Principalmente aquele autodidata que não vive, né, no meio de músicos, né, porque feliz daquele que um autodidata ou o cara que estudou sozinho. E eu volto a dizer, né, o conceito de autodidata que eu falo aqui, eu já falo naquele vídeo de apresentação, não é que o cara aprende sozinho, ele deitou e sonhou com o negócio e no dia seguinte ele estava praticando. Autodidata por não frequentar um conservatório, por não frequentar uma escola de música, ou seja, ele estuda por conta própria, mas ele se cerca, ele busca, né, ter bons livros, ele busca, sei lá, fazer videoaulas, cursos online, ou etc. Tal, né? Tudo está à disposição aí, né?
E a única diferença talvez que tem é porque hoje em dia você tem alguns cursos que o cara te dá suporte, então você, vamos dizer assim, é um EAD, né? Aí você não está bem no conceito de autodidata, você acha que, sei lá, não sei se isso pode ser considerado um meio termo ou um curso à distância, então você tem o apoio do seu professor, então talvez isso daí não esteja dentro do nosso conceito aqui de autodidata, tá? Porque aí você vai ter um professor te orientando, você manda um vídeo para ele e fala, não, aqui não está legal, tal, faz de tal maneira. Tá? Mas aí eu estou falando assim, o cara autodidata que ele busca os instrumentos, ele busca o material de estudo dele, tá? O autodidata geralmente na realidade ele faz a manutenção. Eu, por exemplo, eu mexia, eu trocava os captadores, eu trocava a ponte da guitarra, eu fazia manutenção nos potenciômetros, faz meio que de tudo, né? Não coisas assim como trocar de tensor, etc., que aí já é um trabalho meio complicado, né? Aí você pode identificar o instrumento. Mas o legal que eu acho no autodidata é isso daí, né? Ele se torna meio que independente em uma série de situações, tá? Então, um dos conceitos que é legal você ver, ouvir, mesmo que seja lá no YouTube ou coisa assim, você ter acesso a caras, principalmente não só ver o cara tocando, mas ver assim, videoaulas, bate-papo, dica, né, os tips, né, como dizem os americanos. Aliás, eu tenho uns livros muito legais, com o tempo eu vou mostrar para vocês, coisas que são muito bacanas mesmo, né. Então, é isso, e o cara falava, olha cara, você precisa ver intervalos, e tem razão, porque uma das coisas que a gente percebe que causa grande polêmica, tudo nisso, é a questão do ouvido absoluto ou ouvido relativo, né? E muita gente, inclusive, acha que o ouvido relativo ele é mais importante do que o ouvido absoluto, porque o ouvido relativo ele te cria caminhos, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vi uma vez um vídeo de uma senhora, professora de piano, ela estava contando que o pedreiro na casa dela, ela descobriu que ele tinha ouvido absoluto, porque ela estava tocando e falou, eu vi seu marido tocando, mas ele tocou um pouco diferente. A mulher falou, é verdade? Como que assim tal? Aí conversando com o cara, ele percebeu que o cara não sabia nem explicar como era, mas daí ela começou a falar, olha, eu vou tocar 7 notas, você dá um nome de qualquer coisa que seja pra você, tá? Ele fala, tá bom, ela tocava lá, que nota é essa? Ele falava, isso me lembra tijolo. E essa daqui? Eu acho que eu vou dar o nome desse de cimento, tal e tal. Ela anotou no papel e a partir dela ia fazendo as notas, o cara de costas, o cara falava, ó, cimento, tijolo, cal, e ela falou, o cara tinha ouvido absoluto, por quê? Ele podia não saber o nome das notas, não sabia o que era um dom, um ré, etc., mas quando ele ouvia uma nota, e depois de algum tempo, ou mesmo várias dadas sequências alternadas, ele conseguia identificar a nota, tá? Então o cara tinha ouvido absoluto, embora na realidade muita gente tem ouvido absoluto e não sabe, tá? E por que eles dizem então, os músicos, que o ouvido relativo é melhor? Porque o ouvido relativo ele te leva a descobrir uma sequência ordenada dentro da música. O que eu quero dizer? Você começa a perceber, vamos supor aqui, tá? Eu vou perceber se eu estou indo do primeiro para o segundo, do primeiro para o terceiro, para o quarto, ou seja, nós vamos percebendo no ouvido relativo qual o caminho que a música está seguindo. Tá? Para isso, mais para frente um pouquinho, nós vamos também estudar a questão das cadências, né? Cadência autêntica, cadência interrompida, cadência plagal. Tá? Então, isso é a importância do intervalo. E se passar batido nisso vai ter que voltar. Entendeu? Não tem jeito. Ou você vai chegar num ponto que você vai perceber que você estagnou, né? Que a gente sempre fala, aquela ideia do platô, né? No nível intermediário, que se fala que a gente tem muito isso, platô, né? Intermediário. Isso não é só em música, isso é também em idiomas, em qualquer aprendizado, né? Para superar as minhas dificuldades, parece engraçado, mas eu cheguei até a praticar, comprei vários cursos de outros idiomas. Tá? Por quê? Porque pesquisando eu vi, por exemplo, diversos graus de você desarrolar, né, sua inteligência. E diz, por exemplo, que os orientais, os chineses, os caras são muito inteligentes porque a linguagem deles é a linguagem tonal, ou seja, ela adquire
significados diferentes pela própria entonação, somente pela entonação, diferente do nosso sistema ocidentais, que quase tudo é baseado em sinais, né? Sinal agudo, sinal em crase, em sinal circunflexo, tá? Que vão dando os sons mais fechados, né? Tento agudo, grave e tal. Então, até nisso eu fui tentando aprender algumas coisas para ver se, sabe, desarrolava a inteligência, vamos dizer assim, a percepção, tá? Então isso é muito legal, tá? Como eu disse, aqui o nosso canal é de autodidatas, música autodidatas, mas não é assim, leigos, não é empirismo, embora o termo empirismo eu sempre digo que ele tem uma conotação que vulgarizaram demais ele, né? Porque o conceito de você aprender por experiências anteriores, não há nada de errado nisso. Na realidade, se nós formos ver, antes da escrita, ou mesmo depois da escrita, quase o que nós aprendemos é pela experiência de outro, né? Então, aquela velha história de que nada se cria, tudo se copia, cara, é legal, tá? É autodidatas, mas nós temos que tentar buscar uma formação sólida dentro desse conceito de autodidatas, tá? Então, isso daí, por exemplo, é algo extremamente importante. E agora dar um pequeno exemplo que vai servir para todos os níveis aí, tá? E até bem melhor, acho que até para os mais iniciantes, né? E de repente, se vocês quiserem aí, ou sei lá, deve ter tem algumas pessoas que eu já sei aí que estão aqui, não sei se posso citar nomes ou não, mas dentro do canal está com 12 inscritos, mas eu já sei que alguns tem contato próximo que o cara já sei que qual que é o nível que o cara tá, né? Então, mas para os mais adultos, para os mais iniciantes, qual que é? Um conceito de que como você vai usar, tá? Como que você vai usar, por exemplo, que às vezes as pessoas não percebem. Então, por exemplo, olha, tem uma música da Chamada que eu coloquei aí no canal do Chuck Berry, né? Johnny B. Good. Tá, aqui o cara tá trabalhando um negócio chamado double stop, né? Ou seja, duas notas ao mesmo tempo. Mais pra frente a gente vai ver com certeza o conceito de divisão entre melodia, harmonia, etc. Formação de acordes, né? Empilhamento de terças, né? Tal. Mas só mostrando na parte prática, tá? Principalmente os mais iniciantes, porque às vezes o cara fica fazendo escala e fala, pô, mas como que eu vou usar a escala? Eu fico subindo e descendo, tá? Não, ó. Aqui, o cara está fazendo a escala, certo? Aqui, então ele está na pentatônica aqui, ó. Percebe? Isso aqui é por aplicação de intervalos, tá? Eu até, é minha visão, muitas das coisas, como eu já disse nos vídeos aí, muitas das coisas que eu vou estar colocando aqui, principalmente acima de tudo, é a minha visão da música, tá? A forma como eu uso para enfrentar as dificuldades, para entender. Cada um tem uma forma de entender, tá? É lógico que você não pode fugir do conceito teórico, né? Isso é óbvio, né? Não adianta eu falar assim, não, eu gosto de matemática e eu vou viajar dizendo que 1 mais 1 pode ser 3. Não, 1 mais 1 ele vai ser 2, tá? Esse 2 a gente pode chegar até ele por diversos tipos de operações matemáticas, ou seja, a raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, 1 mais 1 é igual a 2, né? 4 dividido por 2 é 2, entendeu? 6 menos 4 é 2, mas nós temos que chegar sempre sequência lógica. Então, eu posso ter uma determinada visão da música, da utilização, né, dessa maneira. Então, voltando lá, eu imagino, tá, questões como double stop e coisas assim, meio que o power chord, tá, de uma maneira muito especial, porque ele nem está dentro daquela teoria de formação de acordes que nós vamos ver depois, tá, porque na teoria mais assim clássica, vamos dizer assim, daí é a coisa, porque o rock é uma música que surgiu bem do povo, né? Então, se a gente pegar a história do rock, nós vamos ver os blues, né? Primeiro surgindo aí os blues lá, Robert Johnson e tal, os primeiros blues, mas a gente vê que eram pessoas que eles não frequentaram conservatórios, né?
Então eles produziam música saindo da alma deles, entendeu? E aí o rock foi lá beber naquela fonte, né? Então, não surgiu também de conceitos assim tradicionais de conservatórios, né? Hoje em dia se estuda rock nos conservatórios, mas naquela época não. Então eu vejo essas teorias de power chord, de double stop, meio que um misto da parte melódica, né, e a harmonia, né, na formação de acordes. Tá? Por que o rock vai, quando usa o power chord, né, a tônica e a quinta, ó, eu suprimo a terça, esse acorde ele não vai ter modo, ele não tem modo maior ou menor esse acorde, então eu consigo utilizar as duas escalas em cima dele, tanto a escala maior quanto a escala menor. Também isso acontece com a pentatônica, que tem uma peculiaridade, e aliás é isso que torna a pentatônica tão marcante, tá? De você poder utilizar uma escala pentatônica menor em cima de um blues maior, tá? Mas isso daí nós vamos bater um papo ainda, tá? Aí, se alguém quiser, deixa nos comentários aí se tá entendendo, se não tá. Se a pessoa estiver no nível mais iniciante, talvez eu grave uns vídeos para ele me diz mais ou menos em que estágio que ele está, eu gravo um vídeo para ele, para tentar dar uma noção para ele chegar aqui, tá, nesse ponto onde a gente possa, porque eu sei de algumas pessoas que nem eu falei que talvez venham se inscrever nesse canal, ou talvez já está inscrito. Cara, eu entendo tanto de YouTube que a minha filha de 5 anos que me ensinou como eu mudava. Eu já tinha um canal que eu nunca tinha postado nada, tinha acho que um vídeo ou dois, comecei que eu quis mudar a foto do perfil e coisas assim. Minha filha de 5 anos que me ensinou porque eu não sabia fazer. Tá, mas eu comprei uns cursinhos aí e tal para aprender a editar vídeo, etc. E sei lá, mexer com configuração de YouTube, etc. Então, mais para frente eu devo estar fazendo um negócio melhor, tá? Então eu não consigo ver quem está inscrito. Eu tenho uma notificação ali que eu vi até alguns. Vou tentar ver se eu consigo ver todos os que estão aqui já, para a gente ter uma noção. Mas qualquer coisa, deixa aí no comentário, tá? O que ele tem interesse específico, está entendendo ou não, e a gente vê uma forma de eu tentar ajudar para todos estar no mesmo nível, né? Beleza? Para a gente se tornar mais proveitoso. Espero que tenham gostado, né? Que tenham achado proveitoso o que foi conversado até aqui. E até uma próxima. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.